A amizade entre Matt Damon e Ben Affleck se destaca como uma jornada cheia de travessuras, risadas e cumplicidade. Desde os primeiros passos em Hollywood até suas aventuras no auge do estrelato, essas duas lendas do cinema cultivaram uma relação que vai além do profissional. Número 1. As travessuras no início de suas carreiras. Matt Damon e Ben Affleck se conheceram quando ambos eram apenas adolescentes sonhadores, que queriam conquistar Hollywood. A relação deles, desde aqueles primeiros anos, foi testemunha de muitas travessuras. No início de suas carreiras, quando ainda estavam tentando conseguir seus primeiros papéis, os dois amigos se tornaram cúmplices de pegadinhas e apostas, que desafiavam qualquer ideia de formalidade na indústria. Uma das histórias que Matt Damon compartilhou ao longo dos anos é como eles se desafiavam mutuamente nas audições. Em mais de uma ocasião, eles faziam apostas sobre quem impressionaria mais o diretor, ou quem conseguiria um papel primeiro, algo que, apesar da camaradagem, adicionava um toque travesso à amizade deles. Dizem que os dois até chegaram a sabotar um ao outro em algumas ocasiões, não por maldade, mas com a intenção de se divertir. Um exemplo é quando Damon confessou que, em uma audição para um filme menor, Ben lhe passou as falas erradas pouco antes de sua vez, o que fez com que Matt tivesse que improvisar todo o diálogo. Embora Matt não tenha conseguido esse papel, os dois riram da situação por dias. Esse tipo de situação mostrava não só a competitividade entre eles, mas também o espírito travesso que sempre acompanhou Affleck. Ben, ao que parece, tinha um talento especial para transformar os momentos mais tensos em risadas. Apesar das frustrações que podiam surgir, eles sempre encontravam uma maneira de transformar tudo em uma experiência divertida. Anos depois, Damon relembra essas travessuras com carinho, especialmente quando os dois conseguiram alcançar o estrelato com Gênio Indomável. As apostas e as brincadeiras que costumavam fazer nos primeiros anos em Hollywood se tornaram lendas entre os amigos deles, que adoravam vê-los zoando um ao outro. Embora muitos achassem que, com o tempo e a fama, as travessuras de Ben iriam diminuir, Damon já confessou que Affleck continua sendo tão brincalhão quanto antes, só que agora, em um palco muito maior. Número 2. As pegadinhas no set de Gênio Indomável. Quando surgiu a oportunidade de escrever e protagonizar Gênio Indomável, Ben Affleck e Matt Damon se tornaram os queridinhos de Hollywood. O filme foi um sucesso absoluto e consolidou as carreiras deles. Mas, nos bastidores, os dois continuavam sendo aqueles garotos travessos, que faziam pegadinhas com todo mundo. Matt Damon revelou que o set de Gênio Indomável foi o cenário perfeito para Ben liberar seu lado brincalhão. Desde deixar bilhetes engraçados nos camarins dos atores, até mudar as falas de Damon no último minuto, Ben sempre encontrava uma maneira de deixar o ambiente mais leve e divertido. Uma das pegadinhas mais lembradas pela equipe foi quando Ben decidiu decorar o camarim de Robin Williams, que também era conhecido pelo seu grande senso de humor. Affleck encheu o lugar de balões e deixou um bilhete assinado como O Gênio de Boston, fazendo referência aos personagens do filme. Embora no começo Williams tenha ficado confuso, acabou caindo na risada quando descobriu que Affleck era o responsável. Essas pequenas brincadeiras eram comuns durante as filmagens, e tanto Damon quanto o resto da equipe lembraram delas como um alívio no meio do estresse que a gravação trazia. Número 3. A influência das festas em Hollywood. Um dos aspectos mais travessos de Ben Affleck, que Matt Damon revelou, é sua habilidade de ser a alma da festa. Desde os primeiros dias em que ambos chegaram a Hollywood, Affleck sempre encontrava uma maneira de animar qualquer evento, fosse uma gala de alto nível ou uma reunião íntima entre amigos. Damon contou em diversas ocasiões como Ben costumava desaparecer no meio das festas, apenas para reaparecer com alguma travessura na manga. Uma das histórias mais comentadas por Damon é a vez em que, numa festa organizada por um famoso diretor de cinema, Ben decidiu brincar de anfitrião misterioso. No meio do evento,
Ele apagou as luzes do salão principal e, fantasiado com uma capa que encontrou entre os acessórios de um filme, apareceu como se fosse um personagem de suspense. Embora muitos convidados não o tenham reconhecido de imediato, Matt Damon, que estava por dentro da brincadeira, teve que segurar o riso, enquanto Ben interagia com os presentes, que acreditaram que aquilo fazia parte do tema da festa. Além das brincadeiras nas festas, Damon revelou que Ben sempre teve um lado travesso quando o assunto são apostas. Em muitos desses encontros sociais, Affleck encontrava uma maneira de desafiar os presentes para jogos de azar, sempre com um toque de humor. Damon lembra como, durante uma gala beneficente, Affleck convenceu vários atores a apostar quem conseguiria chegar primeiro ao tapete vermelho, sem ser fotografado pelos paparazzi. Embora nenhum deles tenha conseguido, a ideia arrancou risadas e se tornou um daqueles momentos que ninguém esquece. A capacidade de Affleck de transformar qualquer ocasião em um evento divertido é algo que Damon sempre admirou. Em mais de uma ocasião, Damon confessou que, embora Ben possa ser muito sério no trabalho, quando se trata de aproveitar a vida e fazer outros rirem, ele não tem limites. Esse comportamento travesso não diminuiu com o passar dos anos e, segundo Damon, continua sendo um dos aspectos mais autênticos e cativantes de seu amigo. Número 4. O gosto pelas apostas. Se há algo que caracteriza Ben Affleck, segundo Matt Damon, é seu amor pelas apostas. Esse lado travesso de sua personalidade não é segredo, e Damon já fez piada sobre isso em inúmeras entrevistas. Desde muito jovens, Affleck e Damon faziam pequenas apostas sobre coisas triviais, como quem conseguia correr mais rápido, ou quem conseguia lembrar mais falas de um filme. Com o tempo, essas apostas passaram para cenários muito maiores e, muitas vezes, mais arriscados. Uma das histórias mais engraçadas que Damon já contou sobre as apostas de Affleck aconteceu durante um torneio de pôquer beneficente em Los Angeles. Affleck, conhecido por sua habilidade nesse jogo, decidiu que a aposta não seria apenas em dinheiro, mas que o perdedor teria que cantar uma música na frente de todos os presentes. Matt Damon, que também participava do torneio, lembra com bom humor como Affleck conseguiu convencer alguns dos atores mais sérios de Hollywood a entrarem no desafio. No final, Affleck não só ganhou a partida, como também obrigou um dos perdedores, um ator conhecido por sua seriedade, a cantar uma música da Britney Spears, na frente de todos os presentes. O momento foi inesquecível, e Damon ainda lembra disso como um dos mais hilários de sua carreira. Mas as apostas não se limitam apenas ao pôquer. Matt Damon revelou que Affleck sempre encontra uma maneira de apostar em qualquer coisa. Durante as filmagens de um filme, Ben fez uma aposta com a equipe sobre quem conseguiria memorizar mais falas em menos tempo. Embora a aposta fosse inofensiva, Damon admitiu que Affleck costuma ser bastante competitivo, o que gera momentos de pura diversão no set. Ao longo dos anos, Affleck continuou cultivando seu amor pelas apostas, embora agora de forma mais controlada. Damon confessou que esse lado travesso de Ben é parte do que o torna tão divertido e espontâneo, algo que poucos na indústria conseguem igualar. Número 5. As pegadinhas em eventos públicos. Quando se trata de eventos públicos, Matt Damon revelou que Ben Affleck é um especialista em encontrar o momento perfeito para fazer uma brincadeira. Seja em uma cerimônia de premiação, em uma entrevista no tapete vermelho ou em uma sessão de fotos, Affleck sempre consegue surpreender os presentes com alguma travessura. Damon, que já acompanhou Affleck em muitos desses eventos, foi testemunha de como o Ben transforma momentos formais em situações inesquecíveis. Uma das histórias mais comentada aconteceu durante a cerimônia do Oscar, quando ambos foram indicados por Gênio Indomável. No tapete vermelho, enquanto posavam para os fotógrafos, Affleck decidiu fazer algo inesperado. Bem no meio de uma foto séria, Ben fez uma piada que fez Damon cair na risada. Os fotógrafos, que não faziam ideia do que estava acontecendo,
registraram um momento em que Damon tentava recuperar a compostura, enquanto Ben continuava rindo. Embora esse tipo de comportamento pudesse ser visto como inadequado em outras pessoas, a relação próxima entre os dois atores e a reputação deles como brincalhões fez com que o momento fosse aplaudido por muitos. Além disso, em várias entrevistas, Damon já revelou que Ben também gosta de interromper as respostas sérias do amigo com um comentário sarcástico ou piadas fora de hora. Esse tipo de humor, embora desconcertante para alguns entrevistadores, se tornou uma das marcas registradas da amizade dele e do lado travesso de Ben, que Matt tanto admira. Número 6. Os apelidos que eles colocam um no outro. A amizade entre Matt Damon e Ben Affleck não só rendeu grandes momentos nas telas, mas também uma série de apelidos ridículos que foram evoluindo ao longo dos anos. Damon já confessou em várias entrevistas que Affleck tem uma habilidade especial para inventar apelidos, alguns dos quais, embora inofensivos, são bastante engraçados e revelam esse lado travesso do ator. Nos primeiros dias de suas carreiras, Damon e Affleck se chamavam por apelidos que faziam referência aos seus papéis nos filmes. Por exemplo, depois de Gênio Indomável, Damon revelou que Affleck começou a chamá-lo de O Gênio, em referência ao personagem de Damon no filme. Por sua vez, Damon apelidou Affleck de O Galã, por causa de sua aparência e de sua fama crescente como galã de Hollywood. No entanto, com o tempo, esses apelidos ficaram mais elaborados e, muitas vezes, mais ridículos. Damon conta que, em uma filmagem recente, Affleck começou a chamá-lo de Professor Damon, como uma piada sobre a seriedade com que Matt encara seus papéis. Enquanto isso, Affleck se autoproclamava Capitão Hollywood, insinuando que ele era o super-herói da indústria. Embora esses apelidos pudessem parecer bobos, eles se tornaram uma espécie de código entre os dois, e seus amigos mais próximos também começaram a usá-los. Um dos apelidos mais lembrados por Damon é quando, durante uma viagem a Las Vegas, Affleck começou a chamá-lo de O Contador. Não porque Damon seja particularmente bom em matemática, mas porque era o único que mantinha as contas em ordem no meio das travessuras da noite. Affleck, por outro lado, se autodenominava O Jogador, o que resumia perfeitamente seu amor por apostas e jogos de azar. Número 7. A rivalidade nos esportes. Ben Affleck e Matt Damon compartilham uma paixão por esporte, e esse interesse já gerou inúmeras apostas, desafio e momentos de competição entre os dois. Damon já confessou que, embora sejam amigos muito próximos, quando o assunto é esporte, Affleck mostra seu lado mais travesso e competitivo. Como bons bostonianos, ambos são fãs fervorosos dos times de sua cidade natal, especialmente do Boston Red Sox, o que já resultou em mais de uma aposta amigável entre eles. Uma das histórias mais engraçadas que Damon já contou sobre essa rivalidade esportiva aconteceu durante a World Series de beisebol, em 2004, quando os Red Sox conseguiram quebrar a maldição do Bambino e ganharam o campeonato depois de 86 anos. Damon lembra que Affleck ficou tão empolgado com a vitória que decidiu fazer uma aposta inusitada. O perdedor da temporada seguinte teria que andar pelo set de filmagem do próximo trabalho, vestido com o uniforme do time rival, o New York Yankees, um time que tanto Affleck quanto Damon detestam. Damon aceitou o desafio e, no ano seguinte, quando os Red Sox não conseguiram repetir o sucesso, ele foi obrigado a cumprir a aposta. Segundo ele conta, foi um dos momentos mais constrangedores da sua carreira, mas Affleck fez questão de registrar tudo com fotos e vídeos, compartilhando as imagens com seu círculo próximo de amigos. Embora a aposta tenha sido amigável, Damon admite que Affleck aproveitou cada momento de sua pequena vitória. Outra história esportiva que Damon já contou envolve o basquete. Durante uma partida beneficente em que ambos participaram, Affleck decidiu que a verdadeira competição não seria na quadra, mas sim quem conseguiria fazer a manobra mais ridícula durante o jogo. Matt Damon
que não é conhecido por suas habilidades no basquete, tentou fazer um truque de driblar entre as pernas, mas acabou caindo de forma cômica. Épico no meio da quadra, provocando as gargalhadas de Affleck e do público. Apesar da queda, Damon levou a situação na esportiva e admitiu que Affleck sempre consegue despertar seu lado mais competitivo, mesmo em situações absurdas. Número 8. As brincadeiras nos jantares com amigos. Quando se trata de encontros sociais, Ben Affleck é conhecido por ser o palhaço do grupo, e Matt Damon já presenciou como seu amigo transforma um simples jantar em um verdadeiro show de humor. Em mais de uma ocasião, Damon revelou que Affleck tem um talento especial para fazer entradas grandiosas em qualquer jantar ou reunião de amigos, seja chegando atrasado de propósito, ou fazendo uma piada assim que entra pela porta. Uma das histórias mais engraçadas que Damon já contou aconteceu durante um jantar na casa de um famoso diretor de cinema, para o qual foram convidados vários atores renomados. Affleck, sabendo que o jantar seria um evento bastante formal, decidiu que seria mais divertido se ele chegasse fantasiado, como um de seus personagens de filmes anteriores. Segundo Damon, Affleck apareceu vestido como o personagem de um ladrão, que interpretou em um de seus filmes, completo com uma máscara e um saco de dinheiro falso. Embora no começo todos tenham ficado em silêncio, a sala logo explodiu em gargalhadas quando Affleck começou a agir como se estivesse roubando o jantar. Damon mencionou que essas cenas geralmente estão cheias de brincadeiras por parte de Affleck, que frequentemente desafia seus amigos a pequenas competições de humor, ou jogos de tabuleiro com apostas. Uma vez, durante um desses jantares, Affleck apostou que conseguiria recitar de memória os diálogos de Gênio Indomável enquanto comia um prato de macarrão. Embora tenha tentado com todas as suas forças, ele não conseguiu passar da primeira linha sem cair na risada, o que fez com que Damon entrasse no desafio, e os dois acabaram rindo às gargalhadas junto com os outros convidados. Número 9. Quadrinhos e filmes de super-heróis. Um dos aspectos mais conhecidos de Ben Affleck nos últimos anos tem sido sua participação no universo dos super-heróis, especialmente em sua interpretação do Batman. Segundo Matt Damon, esse papel trouxe à tona um lado particularmente travesso de Ben, já que Affleck levava seu papel muito a sério, mesmo quando não estava no set. Damon já brincou em várias entrevistas sobre como Ben se envolvia tanto com o personagem, que, às vezes, mesmo fora das câmeras, continuava adotando a personalidade do Batman, o que gerou situações muito engraçadas e um tanto constrangedoras. Uma das histórias mais memoráveis que Damon compartilhou aconteceu quando ele visitou Affleck no set de Batman v Superman, A Origem da Justiça. Durante uma pausa, Ben decidiu pregar uma peça em Damon. Ainda vestido com o traje completo do Batman, ele apareceu atrás de Matt, que estava distraído conversando com o diretor, e começou a falar, com aquela voz profunda e grave que usava para o personagem. Damon, que não percebeu de imediato, achou que outra pessoa tinha entrado na conversa, até que se virou e viu seu amigo, completamente sério, interpretando o Batman no meio do papo. Embora tenha ficado surpreso no começo, ele não conseguiu segurar o riso ao ver Ben levando o papel tão a sério mesmo fora das câmeras. Outro momento divertido relacionado ao seu papel de super-herói foi quando Affleck organizou uma noite de cinema com amigos para assistir Batman vs Super-Homem. Antes do filme começar, Ben fez uma aparição inesperada na sala de projeção, fantasiado de Batman, distribuindo batarangues de plástico para todos os presentes e fazendo piadas sobre como eles precisavam se proteger durante a sessão. Matt Damon, que já tinha assistido ao filme várias vezes, brincou dizendo que Ben estava tão imerso em seu personagem que provavelmente já tinha se transformado no Batman em sua vida cotidiana. Essas travessuras mostraram que, embora Affleck levasse muito a sério sua carreira como ator, ele sempre encontrava uma maneira de tornar seu trabalho divertido.
tanto para ele quanto para quem estava ao seu redor. Damon já disse em várias ocasiões que Affleck, embora possa ser muito profissional, sempre tem um toque de humor e travessura que lhe permite não levar as coisas tão a sério, mesmo quando está interpretando um super-herói sombrio como o Batman. Número 10. As brincadeiras de Affleck nas reuniões de família. Ben Affleck não é travesso apenas no set ou em eventos públicos, mas também leva seu senso de humor para as reuniões familiares. Matt Damon já compartilhou que, em inúmeras ocasiões, foi testemunha de como Ben transforma uma simples reunião de família em um palco perfeito para suas brincadeiras. Segundo Damon, Affleck tem uma habilidade especial para quebrar o gelo e fazer com que todos se sintam à vontade com seu estilo de humor, descontraído e espontâneo. Uma das histórias mais engraçadas que Damon contou sobre Affleck em reuniões de família aconteceu durante um jantar de ação de graças. Segundo Matt, Ben decidiu dar um toque especial ao tradicional brinde. Mas, em vez de fazer o típico discurso emocionante, ele se levantou e começou a recitar falas de gênio indomável, como se estivesse agradecendo ao seu personagem por tê-lo levado até onde está hoje. Embora no começo alguns membros da família não entendessem o que estava acontecendo, logo todos começaram a rir quando Damon entrou na brincadeira, respondendo com falas do seu próprio personagem. Outra história memorável que Damon compartilhou é como, durante uma reunião de Natal, Affleck decidiu se fantasiar de Papai Noel para surpreender as crianças. Mas, em vez de ser o típico Papai Noel doce e bonachão, Ben interpretou um Papai Noel rabugento e sarcástico, fazendo piadas sobre a quantidade de biscoitos que tinham deixado para ele, e pedindo para as crianças não acordarem tão cedo, no próximo Natal. As crianças, embora confusas no começo, não conseguiram segurar o riso quando perceberam que o Papai Noel não era nada mais do que o tio Ben pregando uma peça. Damon disse que é nesses encontros de família que Affleck realmente mostra seu lado mais descontraído e autêntico. Embora ambos tenham tido carreiras cheias de sucesso e momentos de estresse, os encontros com seus entes queridos lhes permitem desligar e aproveitar as coisas simples da vida, e as travessuras de Ben são uma parte importante do que torna esses encontros tão especiais. Número 11. A improvisação em entrevistas. Um dos aspectos mais divertidos das aparições públicas de Ben Affleck é sua capacidade de improvisar e adicionar humor até mesmo às entrevistas mais sérias. Segundo Matt Damon, Affleck gosta de desviar perguntas formais com respostas inesperadas, fazendo com que até mesmo as entrevistas mais estruturadas se transformem em momentos de pura diversão. Uma das entrevistas mais comentadas foi durante a divulgação de um de seus filmes, quando um jornalista perguntou a Affleck sobre sua rotina diária como ator. Em vez de dar uma resposta típica, Ben começou a contar uma história completamente inventada sobre como ele começa todas as manhãs, lutando contra ninjas imaginário, antes de tomar seu café. Damon, que estava ao lado dele na entrevista, tentou entrar na brincadeira, mas logo os dois caíram na risada, quando a história ficou absurda demais. Embora o jornalista não soubesse se Affleck estava sendo sério ou apenas brincalhão, o momento viralizou e mostrou o lado mais travesso do ator. Damon também já comentou que Affleck gosta de interromper suas próprias respostas com comentários sarcásticos. Durante uma entrevista conjunta para The Martian, enquanto Damon falava sobre sua preparação para o papel, Affleck o interrompeu dizendo que sua preparação provavelmente incluía assistir a filmes de ficção científica e comer batatas fritas no sofá. Embora Damon tenha tentado continuar com a resposta séria, não conseguiu segurar o riso diante da interrupção de Affleck, que continuou fazendo piadas durante toda a entrevista. Essas entrevistas são um claro exemplo do senso de humor de Affleck, que ele costuma usar para suavizar os momentos mais tensos e fazer com que tanto os jornalistas quanto o público se sintam mais à vontade.
Damon já disse que, embora alguns possam achar essa atitude um pouco travessa, é justamente isso que faz com que trabalhar e estar com Ben seja tão divertido. Número 12. As travessuras durante as premiações. Ben Affleck já participou de inúmeras cerimônias de premiação ao longo de sua carreira e, segundo Matt Damon, nunca perdeu a oportunidade de aprontar alguma, mesmo nos eventos mais formais. Embora Affleck seja um ator e diretor muito respeitado, Damon revelou que seu amigo sempre encontra uma maneira de adicionar humor às cerimônias, o que faz com que as premiações sejam muito mais divertidas do que parecem. Uma das histórias mais lembradas foi durante o Oscar, quando Affleck e Damon ganharam o prêmio de melhor roteiro original, por Gênio Indomável. Enquanto os dois subiam ao palco para receber o prêmio, Ben, em vez de seguir o roteiro tradicional de agradecimentos, decidiu agradecer a todos que disseram que nunca chegaríamos lá, especialmente ao cara que disse que a gente não sabia escrever. Damon, surpreso mas achando graça, tentou acompanhar o tom bem-humorado de Affleck, embora não conseguisse evitar ficar um pouco envergonhado com a piada inesperada. Esse momento ficou marcado como uma das histórias mais engraçadas da história do Oscar. Número 13. As apostas com os atores no set. Ben Affleck não é apenas um grande ator e diretor, mas também um apaixonado por apostas, algo que Matt Damon já revelou em várias entrevistas. Embora a maioria de suas apostas seja amigável, seu lado travesso sempre aparece quando ele encontra uma oportunidade de desafiar seus colegas de trabalho. Damon contou que, durante as filmagens de alguns de seus filmes mais icônicos, Affleck aproveitava cada oportunidade para fazer apostas com os atores e a equipe técnica, o que frequentemente resultava em momentos muito divertidos. Uma das histórias mais memoráveis que Damon compartilhou sobre esse assunto aconteceu durante as filmagens de Argo, o filme vencedor do Oscar dirigido por Affleck. Segundo Damon, Ben decidiu que seria divertido apostar para ver quem conseguia ficar mais tempo sem sair do personagem durante as cenas mais tensas. O problema era que o próprio Affleck não conseguia resistir à tentação de fazer piadas no meio das cenas, o que fazia com que muitos atores perdessem rapidamente o desafio. Uma vez, em uma cena crucial com Alan Arkin, Affleck soltou uma piada bem antes da câmera começar a rodar, fazendo com que Arkin caísse na risada e arruinasse a tomada. Embora no começo todos estivessem um pouco frustrados, logo perceberam que as apostas de Ben haviam deixado o ambiente mais leve, tornando as filmagens muito mais agradáveis. Damon também contou como, em outro filme, Affleck apostou que conseguiria memorizar as falas de um dos personagens secundários, melhor do que o próprio ator que o interpretava. Embora ninguém acreditasse que Ben conseguiria, ele apareceu no set no dia seguinte tendo memorizado todas as falas do personagem, o que deixou todos impressionados. Matt, que também estava presente, lembra como Affleck não só ganhou a aposta, mas fez isso com uma confiança impressionante, arrancando risadas de toda a equipe. Número 14. As surpresas nas filmagens. Um dos comportamentos mais travessos de Ben Affleck que Matt Damon já compartilhou é o gosto dele por surpreender todo mundo nas filmagens. Damon contou que Affleck sempre encontra uma maneira de tornar até os dias de trabalho mais longos, divertidos, seja com pegadinhas inesperadas ou surpresas planejadas para a equipe. Ao longo dos anos, Affleck ganhou a reputação de ser alguém que sempre traz uma energia positiva e um senso de humor contagiante, o que resultou em muitas histórias memoráveis. Durante as filmagens de Garota Exemplar, por exemplo, Damon revelou que Affleck decidiu organizar uma noite temática no meio do set, sem que ninguém soubesse. Enquanto o resto da equipe se preparava para mais um dia de gravação, Ben apareceu com fantasias inspiradas em filmes clássicos de suspense e pediu para alguns membros da equipe se juntarem a ele. Damon, que estava visitando o set naquele dia,
Contou que o que começou como uma simples brincadeira acabou se transformando em uma pequena festa improvisada em 3 tomadas, o que ajudou a aliviar a tensão da produção. Outra história que Damon compartilhou sobre as surpresas de Ben aconteceu durante as filmagens de Atração Perigosa, The Town. Affleck, que também dirigia o filme, decidiu surpreender a equipe com uma visita inesperada de um dos atores coadjuvantes mais icônicos de Boston, o lendário comediante Denis Leary. Ninguém no set sabia que Leary iria aparecer, e quando ele chegou, Affleck o apresentou como novo membro do elenco, causando confusão e risadas em todos. Embora Leary não tivesse nenhum papel no filme, sua aparição tornou o dia de filmagem muito mais divertido e memorável. Damon disse que essas surpresas fazem parte do que torna trabalhar com Affleck tão especial. Ben sempre procura uma maneira de fazer com que cada dia no set seja uma experiência única, e suas travessuras e surpresas deixaram uma marca em todos que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. Número 15. A improvisação nos discursos. Matt Damon contou em várias entrevistas que Ben Affleck tem uma habilidade especial para improvisar em situações formais, e isso fica particularmente evidente quando se trata de fazer discursos. Ao longo dos anos, Ben teve que fazer inúmeros discursos em cerimônias de premiação, eventos beneficentes e coletivas de imprensa, e em muitas dessas ocasiões, ele deixou de lado o roteiro preparado para improvisar algo completamente inesperado, o que frequentemente resulta em momentos travessos e divertidos. Uma das anedotas mais conhecidas aconteceu durante uma cerimônia de premiação, em que Affleck foi convidado a apresentar um prêmio honorário. Em vez de ler o discurso que haviam preparado para ele, Ben decidiu começar contando uma história completamente inventada sobre sua relação com o homenageado. Uma história tão absurda que muitos na plateia começaram a se perguntar se Affleck estava falando sério. Matt Damon, que estava presente na cerimônia, lembra como Affleck manteve uma expressão totalmente séria durante todo o discurso, o que tornou a brincadeira ainda mais engraçada. Só no final do discurso, quando Ben soltou uma risada, o público percebeu que tudo não passava de uma brincadeira, e a sala explodiu em gargalhadas. Damon também revelou que Affleck é conhecido por improvisar até mesmo em eventos beneficentes, onde os discursos costumam ser muito mais sérios. Em uma ocasião, enquanto apresentava em uma gala de arrecadação de fundos, Ben decidiu mudar seu discurso no meio do caminho e começou a fazer piadas sobre os jogos de pôquer beneficentes, dos quais havia participado recentemente. Embora alguns dos presentes não soubessem se deviam levar seus comentários a sério, a maioria acabou rindo da improvisação de Affleck, que sempre consegue encontrar o equilíbrio entre o humor e a seriedade. Para Matt Damon, essa habilidade de Ben para improvisar em qualquer situação é uma de suas maiores fortalezas. Embora alguns possam considerá-lo um pouco travesso, Damon vê essa característica como uma forma de manter a autenticidade e o bom humor, em situações que muitas vezes podem ser formais ou rígidas demais. E é justamente esse tipo de improvisação que faz com que Affleck seja um orador tão memorável em todos os eventos dos quais participa.